Sabe aquela linha que a gente imagina que separa a ciência da pseudociência? Pois é, por muito tempo a filosofia disse que essa linha simplesmente não existe. Mas aí, de repente, o debate voltou com força total. E é isso que vamos investigar aqui. A história por trás desse retorno surpreendente e se a própria busca por essa fronteira não seria, na verdade, uma grande armadilha. A questão de fundo é essa, né? Como é que a gente separa o joio do trigo, a ciência de verdade daquilo que só parece ciência? Os filósofos têm um nome para isso: o problema da demarcação. E a resposta que eles deram por um bom tempo foi, para dizer o mínimo, bem surpreendente. E a resposta surpreendente era essa mesma: não dá para separar. Pelo menos não com uma linha clara. Lá pelo finalzinho do século XX, a galera da filosofia, da ciência, meio que jogou a toalha. Chegaram num consenso de que, olha, essa busca por uma regra única, universal para dizer isto é ciência, aquilo não é, simplesmente fracassou. O problema foi dado como morto e enterrado, caso encerrado. E é aí que o mistério começa de verdade. Peraí, se os maiores especialistas no assunto declararam um problema morto, por que a gente está debatendo isso de novo com tanta paixão? O que ressuscitou esse debate? A resposta, isso é o mais interessante, não veio de uma nova descoberta filosófica genial, mas de algo bem diferente, uma reação. Ok, então, para a gente entender essa volta, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e ver exatamente por que essa questão, que era tão central na filosofia, foi parar na gaveta. Historicamente, essa era a grande questão. Filósofos super importantes, tipo Karl Popper, quebraram a cabeça tentando achar uma regra de ouro. A ideia mais famosa dele foi a da falseabilidade. É bem simples, na verdade. Uma teoria só é científica se existir um jeito de provar que ela está errada. Se não dá para testar e potencialmente provar que é falsa, então, segundo Popper, não é ciência. Só que essa busca por uma única regra mágica deu com os burros na água. Em 1983, um filósofo chamado Larry Laudan chegou e basicamente chutou o balde. Ele publicou um artigo que foi uma verdadeira bomba. O argumento dele era que essa busca toda fracassou e, talvez mais importante, o próprio rótulo pseudociência nunca foi uma coisa neutra. Era, na verdade, uma arma para desqualificar o oponente. A crítica do Laudan foi assim, na lata. Ele disse, olha gente, a história da ciência prova que nenhuma regra universal funcionou até hoje. Ponto. E o mais pesado era que o termo pseudociência não era uma descrição objetiva, era um julgamento de valor, usado para tirar a credibilidade dos outros. Depois dessa, o debate meio que morreu. Parecia que o assunto estava encerrado. Mas a queda dessa muralha da demarcação foi só o primeiro dominó a cair. Isso abriu a porta para uma crise de imagem muito maior para a ciência. Sabe aquela imagem da ciência que a gente aprende na escola? Aquele pilar da verdade, objetivo, neutro, que caminha sempre em frente? Então, pensadores como Thomas Kuhn chegaram e disseram, não é bem assim. Eles mostraram que a ciência é muito mais humana, uma prática cheia de reviravoltas, influenciada pela sociedade, por paradigmas que mudam radicalmente com o tempo. E qual foi o resultado disso tudo? Uma baita crise de autoridade. Aquela ideia de que existe o método científico, o único e infalível, foi por água abaixo. A autoridade absoluta da ciência começou a ser questionada, e isso gerou um pânico em muita gente. O medo era o tal do relativismo. Se não tem uma fronteira clara, será que qualquer opinião vale tanto quanto a ciência? E foi exatamente essa sensação de vulnerabilidade, esse medo cultural, que acabou criando o cenário perfeito para o retorno do problema da demarcação. Aqui está o pulo do gato da nossa análise. O debate não voltou porque um gênio finalmente resolveu quebra-cabeça. Não. Ele voltou por um motivo totalmente diferente, como uma reação de defesa. Uma estratégia para proteger o status da ciência, justamente no momento em que ela parecia mais frágil. E a estratégia para fazer isso foi bem inteligente. Os defensores dessa nova demarcação disseram, ok, a gente concorda, aquelas regras universais antigas não funcionam. Mas eles argumentaram que por questões sociais, por causa da educação, a gente precisa de um jeito de policiar essa fronteira. Ou seja, o objetivo deixou de ser filosófico e passou a ser social. E claro, essa nova filosofia não apareceu do nada, sozinha. Ela encontrou o parceiro perfeito em um outro movimento que já vinha crescendo e ganhando força, o chamado ceticismo organizado. Se a gente olhar a linha do tempo, essa parceria fica super clara. Primeiro, lá nos anos 70, nasce o ceticismo organizado. Depois, nos anos 90, a briga fica mais acadêmica com as guerras da ciência. E, finalmente, já no século XXI, todo esse movimento ganha uma cara mais filosófica, com livros tentando ressuscitar o problema da demarcação.
E quando a gente bota os dois lado a lado, nossa, as semelhanças são gritantes. Ambos enxergam a mesma ameaça cultural, usam a mesma ferramenta, o rótulo de pseudociência, e têm a mesmíssima missão: defender a autoridade da ciência. No fundo, são como dois lados da mesma moeda. E essa convergência toda nos leva, então, à pergunta crucial: qual é o verdadeiro propósito desse movimento todo? E é aqui que surge um termo bem provocador para descrever essa nova onda, uma pseudo-filosofia da ciência. A acusação é pesada, hein? A ideia é que ela se veste com a roupa da filosofia, mas não para investigar de verdade. O objetivo seria outro: legitimar uma agenda cultural que já foi decidida de antemão, que é a defesa da ciência. Então, para resumir o argumento central, o objetivo final aqui não seria entender a ciência como ela realmente é, seria, na verdade, protegê-la, construir um novo muro para controlar o que se pode dizer e restaurar aquelas fronteiras que a própria filosofia tinha décadas desconstruindo. Agora, para a gente chegar no grão finale, vamos só lembrar rapidinho quais são os critérios que essa própria filosofia usa para identificar uma pseudociência. Ela ignora críticas que já são bem estabelecidas, ela tem objetivos que não são claros e se recusa a fazer uma autocrítica. Guardem bem esses pontos. E agora a ironia final. E se a gente pegasse esses mesmos critérios e aplicasse na própria filosofia da pseudociência? Pensa comigo. Ela ignora as críticas consolidadas do Laudan? Parece que sim. Ela opera com o objetivo de defender a ciência? Também. E ela resiste a uma autocrítica? Será que ela não acaba se encaixando direitinho na sua própria definição? No final das contas, a gente fica com esta pergunta, que é gigante. Essa linha que separa ciência e pseudociência é algo que a gente descobre que existe no mundo, como se fosse uma lei da natureza? Ou é uma linha que a gente, como sociedade, decide desenhar no chão por razões sociais e políticas? A questão é muito maior do que filosofia, né? Ela vai direto no coração de como a nossa cultura define o que é conhecimento válido e quem tem o poder de dizer o que vale e o que não vale.